se eu precisar tomar uma decisão no meu programa, como é que eu faço? Como é que eu codifico alternativas para um fluxo de um algoritmo? Quer aprender? Vem comigo! Então, até agora, os nossos códigos, os mais simples, eles só foram sequenciais, uma linha após outra. Não importa o que acontecesse, a gente ia seguir sequencialmente todas as linhas. Mas se a gente precisar mudar de caminho, tomar uma decisão partindo do conjunto de dados de entrada, é para isso que servem as decisões, as estruturas de decisão. É uma bifurcação na sequência lógica do código. A ideia aqui é que eu consiga tomar decisões diferentes, ou seja, fluxos diferentes, a partir dos dados de entrada ou de alguma parte do nosso algoritmo. Então, para o computador não existe um talvez, não existe uma forma não booleana de ser executado. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para um outro. Toda vez que você faz uma estrutura de decisão, você está fazendo uma escolha no fluxo do algoritmo. Basicamente, para fazer essas escolhas, a gente precisa entender os operadores lógicos. Na aula passada, nós trabalhamos com os operadores aritméticos: soma, subtração, divisão, multiplicação. Aqui nós temos os operadores relacionais. Eles fazem alguma análise em verdadeiro ou falso dos seus operadores. Calma, vou dar um exemplo. Se você quer somar um número, você vai utilizar o operador de mais, um operador aritmético. Você vai receber um número, o operador soma e depois outro número. Ele vai retornar a soma desses dois números, correto? O mesmo vale para a subtração, para a divisão. Mas nós temos alguns outros operadores, os operadores relacionais, e recebem dois operandos e definem se aquilo é verdade ou falsidade. Por exemplo, se eu tiver 10 maior ou igual a 5, ele não retorna um número, ele retorna ou verdade ou falsidade. Nesse caso, ele vai retornar verdade. Nós temos alguns outros, o igual, para verificar se um operador é igual a outro. Então, 10 igual a 5 vai retornar falsidade. Nós temos o diferente, o exclamação igual, que verifica se os dois números são diferentes. Então, 10 exclama igual 5 vai perguntar se 10 é diferente de 5. E isso é verdade. Nós temos o maior que, o maior igual e por aí vai. Nós vamos ver vários exemplos dele durante toda a nossa jornada sobre algoritmos. Então vamos a um quiz rápido. Por exemplo, se o usuário digitar a idade 15 e eu perguntar idade maior ou igual a 18, vai retornar o quê? Vai retornar falsidade, porque a idade é igual a 15. 15 não é maior ou igual a 18. Segunda situação, pontos igual a 100. Pontos igual a 100? Vê, nós temos dois operandos. A variável pontos, lembra a caixinha que tem o valor que eu digitei, o operador igual e o número 100, que também é um operando. Então eu estou perguntando se o que está lá na caixinha pontos, ele é igual a 100? Sim ou não? Nesse caso, sim. E a situação C, vidas igual a 0. Eu tenho uma variável chamada vidas e eu coloquei o valor 0 dentro da caixinha da variável vidas. E depois eu faço a pergunta, vidas é diferente, ou seja, exclamação igual a 0? Não, vidas é igual a 0. Então vai retornar falsidade. A estrutura condicional mais básica é o se. Em algumas linguagens ela se chama if. No Portugal, a estrutura do if ou do se é dessa forma. Se, abre parênteses e uma condição. É aqui que nós vamos usar os nossos operadores relacionais. Fecha parêntese e abre chave e coloca o nosso código. Então, como funciona? Se essa condição for verdadeira, se a condição que eu colocar aqui dentro for verdadeira, então ele vai executar esse bloco internamente. Se faça uma pergunta, se condição, ela tem que ser verdadeira para o quê? Para que eu execute o código aqui internamente. Entende? E eu tenho o seu análogo, o se não. O conceito é, e se a condição for falsa, o que acontece?
Primeira coisa, ele não executa nada que está dentro do bloco entre chaves. Aqui, ó. Se isso aqui for falso, nada aqui dentro dessas chaves vai ser executado. Mas se não for executado, o que acontece? Das duas, uma. Primeira coisa que pode acontecer é o código que vier depois da chave ser executado. E pode ser o resto do teu programa. Ou então, eu tenho uma condição se não. Ele funciona como um plano B à execução. Então, eu testo se for verdade, executa o que estiver dentro do bloco de código. Se não, eu tenho uma outra instrução que vai ser executada caso a condição seja falsa. É uma boa prática de programação os códigos dentro dos blocos de condição eles serem indentados à direita, ou seja, dado um espaçozinho à direita. Olha nesse nosso exemplo de código bagunçado. Eu tenho um se e a palavra escreva está na mesma coluna do se, entende? Na mesma indentação. Isso é um código meio feio de se ver. Para muitas linguagens isso não importa, mas é de bom tom e é uma forma profissional de codificar você indentar, dar um tabzinho dentro de um bloco se, dentro de um bloco se não, para os códigos que estão relacionados àquele se ou àquele se não. Aqui está um exemplozinho em Portugal. Então, eu tenho um inteiro idade e eu vou ler essa idade. Lembra, o console vai ficar esperando eu digitar a minha idade do tipo inteiro. E eu vou perguntar se a idade é maior do que ou igual a 18, escreva, pode entrar na festa. Se não, volte para casa, jovem. Mais um exemplo. Boletim escolar. Vou calcular a média e decidir se o aluno está aprovado ou reprovado. Vamos lá. Eu tenho um tipo real chamado média. Eu tenho a nota 1, a nota 2. Somo as duas, divido por 2. Eu tenho operadores aritméticos e estou atribuindo a variável média. Eu faço a pergunta. Se a média maior ou igual a 7, escreva parabéns, aprovado. Se não, ou seja, o caso contrário, escreva precisa estudar mais, reprovado. Vamos fazer isso lá no Portugal? Vem comigo. Vou criar um novo arquivo. Então está aqui o nosso arquivo início. Já vou salvar ele aqui nos meus documentos. Vou criar uma pasta chamada Algoritmos Portugal. Dessa vez a gente vai utilizar o Windows para isso. Vou salvar como se exercício se não. Salvar. Então o nosso primeiro exemplo vai ser o da idade. Vamos lá. Escreva. Digite a sua idade. Criar a variável aqui. Inteiro. Idade. Leia. Idade. Se idade maior ou igual a 18, chave, escreva, você pode entrar na festa. Vamos executar? Digite a sua idade. Vou colocar 24 anos. Você pode entrar na festa. Vamos executar novamente e colocar uma idade que não é maior do que 18? Play, 10 anos. Não fez nada. Por que não fez nada? Situação 1. Não tem nada depois do meu bloco se. Não tem nada sendo feito aqui. Entende? Então vamos colocar aqui, escreva, fim do programa. Vou executar novamente. Colocar a idade 10. Ele digita fim do programa. Ou seja, depois do bloco se, o meu código continua. Então ele escreveu fim do programa. Mas se eu quiser colocar algo se não tiver maior do que 18 anos. Então vamos lá. Eu vou usar a instrução se não, escreva você é menor de idade.
volte para casa. Vamos executar? Digite a sua idade. Ele executou essa instrução aqui. E agora está esperando eu digitar alguma coisa aqui em leia. Então, vamos lá, vou digitar 16 anos. Quando eu der o Enter, ele vai testar. A idade que eu coloquei é maior do que 18? É verdadeiro ou falso? É falso. Então, ele não executa essa linha. Ele não vai executar nada que está dentro dessas chaves aqui. Ele vai executar o se não. Escreva, você é menor de idade. Volte para casa. E ele vai executar cada uma das instruções dentro dessas chaves do se não. E quando ele terminar todo esse bloco de código, a gente chama isso, essa estrutura de decisão de bloco de código, ele vai continuar o seu código. No final, escrever fim do programa. Vamos digitar sua idade, 16. Ó. Você é menor de idade. Volte para casa. Fim do programa. Ficou feinho aqui por quê? Porque nós esquecemos dos nossos /Ns aqui, para deixar tudo bem bonitinho. Executando novamente. Digite a sua idade. 16 anos. Testou se é maior do que 18. É falso. Se é falso, ele não executa nada dentro desse bloco do se. E vai executar o bloco se não. Escreva, você é menor de idade. Volte para casa. Agora com os /N, está sendo dado novos enters. Vamos fazer o exemplo da média. Vou criar um novo arquivo. Vamos salvar novamente lá, exercício. Se não, médias. Vamos criar valor real, nota 1, nota 2 e média. Escreva, digite a primeira nota. Leia nota 1. Escreva a segunda nota. Leia nota 2. E agora eu vou usar um operador aritmético. Média é igual a nota 1 mais nota 2. Tudo isso dividido por 2. Se média maior, mais um operador relacional, um operador booleano, maior ou igual a 7.0, escreva parabéns. Você passou de ano. Se não, escreva estude mais. E depois dos dois blocos se e se não, eu vou colocar escreva sua média final foi. Vou colocar aqui a média. Vamos executar? Digite a primeira nota. Foi 7.1. Digite a segunda nota. Foi 9.2. Parabéns, você passou de ano. Sua média final foi 8.1499999. Bacana, não? Vamos testar o contra-exemplo. Digite a primeira nota, 6.1. A segunda nota, 5.8. Estude mais. Sua média final foi 5.9499999. Percebam que o problema de arredondamento ainda existe aqui. Nós vamos corrigir em próximas aulas. Ele sempre executa essa linha se a média for maior ou igual a 7. Sempre executa essa linha caso contrário. E sempre depois dos dois blocos, ele executa essa linha. E só para finalizar a aula de hoje, entenda que aqui pode ter vários códigos. Então, vou colocar uma outra instrução aqui. Você parece um aluno esforçado. /N no final para dar o Enter. Vou executar novamente. Então, primeira nota, 9. Segunda nota, 8.
Parabéns, você passou de ano, você parece um aluno esforçado. Então, ele executou as 2 linhas e eu posso colocar várias instruções aqui. Bacana, não? Experimenta com outros problemas. Usa o Portugal para praticar. Até a próxima!